E o mês de aniversário da Texel foi incrível. Tivemos descontos especiais, muitas novidades e o sorteio foi um verdadeiro sucesso. Foram 2 ganhadores da cidade de São Bento e um ganhador aqui na cidade de Pinheiro, Jadna Matos, Lília Fernanda e o Roberto Neto. E o sorteado da loja de Pinheiro presenteou a sua mamãe com um momento inesquecível de autocuidado com a esteticista Scarlett Tavares. Foi demais e a gente só tem a agradecer. E o mês de junho tá batendo na porta. O mês dos namorados, o mês de São João, vem muita novidade da loja Texel. É só você ficar ligadinho nas redes sociais através do QR Code que tá aparecendo aí na tela, tá bom? Texel, a loja que te comunica. Lojas Noroeste, as lojas que vendem moda. E olha só, na segunda-feira, amanhã, dia 2, até o dia 7, até sábado, né? Uma semana inteirinha de promoção pra você. Bota Fora Noroeste tá chegando com tudo nesta semana. Tudo em até 60% de desconto, parcelando em 10 vezes no seu cartão Noroeste. Não tem o cartão, já corre para as lojas Noroeste, já faz o seu cartão e aproveitando tudo dessa promoção incrível que é a maior promoção do ano. Lojas Noroeste, as lojas que vendem moda. E vamos falar de sorrisos, e eu quero falar, é claro, da doutora Geisa Bastos, porque na clínica de reabilitação oral doutora Geisa Bastos, seu sorriso e autoestima é prioridade. A doutora Geisa é especialista em implante e em prótese, e agora com a equipe de bucomaxilos, toda semana realizando procedimentos complexos e sisos impactados com total segurança. Quer conhecer mais? É só escanear sua câmera no QR Code que está aparecendo na tela e conhecer muito mais dos trabalhos incríveis da doutora Geisa Bastos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio especial do Rockcast e hoje eu quero dar uma boa tarde a vocês, porque hoje é domingo e falando também que hoje é o último episódio da 4ª temporada do Rockcast, que é o Rockcast Talks. Mas no finalzinho eu vou dar um spoiler do que vem por aí. Mas hoje eu quero falar com vocês é que temos um convidado muito especial. Caixinha de pedidos, sempre mandando no direct, solicitando. Só não vai estar a Juliana Deusa com ele, mas prazer te receber, Rômulo, prefeito de Cajapioca, sem a sua mão, para ver se faz um pouco de sorte, né? Pra gente. Advogado, pai, esposo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Rô, obrigado pelo convite. É uma satisfação poder estar hoje aqui no seu programa, que eu digo que eu já chamo que é um programa porque é completo, e poder, a gente já acompanha você nas redes sociais, você tem muita audiência, né? E para mim, poder estar hoje aqui é uma satisfação muito grande. A satisfação é minha. Prefeito de Cajapió, chegou agora em Pinheiro e veio direto de Cajapió. Exatamente. Nós estávamos lá fiscalizando algumas obras que estão em andamento e também estamos arrumando mais a cidade para o aniversário da cidade, que vai ser dia 19 de junho. Próximo mês. Então nós estamos fazendo lá várias obras em parceria também com o governo do estado e nós saímos para vir aqui fazer essa entrevista hoje contigo. Dessa honra, né, e o privilégio. Com certeza. Eu vou te perguntar como que é a rotina de um prefeito hoje, como é que você equilibra esposo, pai e gerenciar, né, ser o gestor de um município aqui no estado do Maranhão. Rô, não é fácil, realmente é uma missão muito difícil, muito complexa, em que, como você disse, a gente tem que cuidar de uma cidade toda, de tudo, da educação, da saúde, da infraestrutura, dos problemas diários que acontecem. Então a gente tira como referência cuidar de uma casa, que sempre tem os seus problemas pequenos. Então cuidar de milhares de casas, de milhares de pessoas, de milhares de problemas também é muito difícil. E ainda poder ter que administrar também uma família, que é ser pai, como eu sou pai do meu filho Fabrício, de 6 anos, que é para mim tudo na minha vida. Eu faço tudo pensando nele, e também da minha esposa Juliana, né, que infelizmente não pôde estar hoje aqui. Ela queria muito, mas também devido aos seus afazeres que ela tem, ela não pôde estar. Mas essa complexidade que a gente tem, eu sempre acredito que é através de uma missão divina que a gente tem para poder cuidar
de uma cidade. Então eu tive essa missão, que eu me elegi para isso, então eu tenho que encarar com muita seriedade, com muita responsabilidade e de realmente achar que é uma missão que Deus me deu para que eu faça. Então, se Ele me deu, eu tenho que levar da melhor forma possível, com compromisso e seriedade que uma cidade precisa para ser cuidada. Como que você chegou a ser candidato, a gostar da política? Quem é o Rômulo criança, começando lá da infância? Exatamente, eu sou natural, né, daqui de Pinheiro. Minha família mora aqui, meus pais, meu pai principalmente, ele sempre trabalhou em política, foi secretário municipal aqui da cidade, foi vereador daqui de Pinheiro. Então acho que o sangue, né, pesou também. Como o meu avô, tanto paterno, foi 11 vezes presidente da Câmara daqui de Pinheiro, José de Arimateia, tanto que o plenário da Câmara Municipal aqui é em homenagem a ele, plenário José de Arimateia. Ele foi 11 vezes vereador e vice-prefeito. E o meu avô, João de Rui, meu avô materno também, ele já foi 8 vezes vereador de Santa Helena, aqui próximo, João de Rui. É teu avô? Meu avô. João de Rui é teu avô. Gente, eu conheço João de Rui. Eu sou helenense, assim. Sou natural de Santa Helena, né? Saí cedo de lá, mas conheço João de Rui. Pois é. Teu avô. Meu avô. A família toda política. Toda política. E hoje o meu primo, que é o Marcelo de João de Rui, é vereador lá, presidente da Câmara. Sim, o Marcelo é teu primo. É toda uma família política. Então, tem da onde sair, né? Gente, essa vontade de ser. Que mundo pequeno, não teve para onde correr. Cresceu ali naquele movimento de lar, né? A gente chama de lar porque recebe o povo e tudo. Exatamente. Cresceu nisso, acho que não tem como não gostar, a não ser que tivesse muito assim de pessoas, mas com certeza a gente vê hoje que você cuida bem. E eu quero falar para vocês, eu estava em dúvida se o Rômulo era carismático só nas redes sociais ou se pessoalmente é muito carismático, é muito espontâneo. Eu gosto disso e é exatamente isso que eu gosto de trazer no ao vivo, mas quem está assistindo sabe que é gravado, mas não vai sentir essa diferença, porque o Rômulo é exatamente do jeitinho que vocês estão vendo. E daí cresceu na família de políticos, veio à vontade, mas se formou em advogado. Queria seguir a carreira da advocacia ou eu quero ser político, mas eu quero ter uma graduação, mais ou menos? Não, ao contrário. A questão da política, eu vou já chegar no ponto. Mas voltando, né, à questão da raiz, e aí eu vivia, mas não tinha essa vontade de ser um candidato, de poder viver o político, de ser um vereador, de ser um prefeito. Eu tinha um sonho, que era ser advogado. Entendeu? E aí consegui realizar o sonho. Eu me dediquei, passei no Enem, consegui uma bolsa numa universidade particular e me formei em Direito. E no ano que eu me formei, eu já fui convidado pelo ex-prefeito aqui também da cidade, o ex-prefeito Filuca, a ser o procurador do município. E quando eu saí da faculdade, eu vim direto para cá para ser o procurador e também montei meu escritório aqui particular. Então fiquei trabalhando como procurador e como advogado particular. E era o meu sonho, gostava muito de poder trabalhar como advogado, tive muitos clientes, conheci muitas pessoas, viajei muito também trabalhando, que eu trabalhava em outras cidades. Então foi aí que eu também, logo 4 anos que eu trabalhei aqui como procurador, o meu tio, Dr. Marconi, que era prefeito, que é ainda prefeito em Cajapió, se candidatou a prefeito lá e se elegeu e ficou 8 anos como prefeito da cidade e me colocou como candidato à sucessão, que foi aí que eu trabalhava lá como procurador do município. E ele me colocou como candidato à sucessão, que foi agora essa eleição que nós tivemos o êxito de ganhar. Então, o meu tio também, que é o irmão da minha mãe, que também tem esse vínculo político, né, essa raiz política, se candidatou lá e se elegeu, fez um bom trabalho, se reelegeu e me indicou como sucessor
agora lá em Cajapió. E também o Dr. Marconi foi candidato lá na sua cidade, em Santa Helena, a prefeito, uma época, e perdeu por 100 votos. Entendeu? Sim, e mas aí, faz tempo já, né? Faz tempo, é. Ele foi o vice de... Foi vice da Helena, exatamente. Marconi. Gente, eu era criancinha, pequenininha, cantava a música de Marconi e Helena. Então ele é teu tio, né, Meu gente? tio, exatamente. Mundo pequeno. Mundo muito pequeno. E daí, agora hoje, ele continua prefeito, que você disse? Não, em outra cidade. Não. Ele é médico na cidade, lá em Cajapió também. Ele é médico concursado de lá e continua como médico ainda lá na nossa gestão. O que você acha, assim, dessa sucessão política familiar ou de indicação com relação a novos políticos que estão entrando? A tua opinião pessoal sobre? Assim, a questão da sucessão, ela é um pouco complexa. Por quê? Porque um gestor, quando ele vai indicar alguém, ele indica por vontade, por ele achar que aquela pessoa vai continuar os seus trabalhos, e o grupo que faz parte precisa também dar o ok. Eu não tive, graças a Deus, essa dificuldade lá. O gestor, Dr. Marconi, ele na época me indicou como candidato e o grupo ficou satisfeito por me conhecer, por saber da minha origem, por saber da minha vontade que eu tinha de poder também fazer um trabalho igual ou até melhor do que ele. Então nós tivemos essa boa condução em relação a essa sucessão. Mas tem lugares que realmente é bem complexo isso, né? Porque tem pessoas que querem ser o sucessor, tem pessoas da própria cidade que querem, tem candidatos que querem, então tem locais que fica difícil essa indicação, a sucessão. Como a gente pode estar acompanhando na sucessão agora para o governo do estado, né? Que o governador, algumas pessoas falam que ele vai colocar o sobrinho dele, outras pessoas querem o vice-governador. Então tem essa complexidade nessa escolha, e que graças a Deus lá nós não tivemos esse problema. Não, teve uma votação expressiva. Como que foi receber... você já esperava essa expressividade dos votos dos eleitores? Eu recebi 4.250 votos, né? Uma cidade com quase 10 mil eleitores. Então, pela primeira vez que eu fui candidato, realmente não tinha essa veia política da cidade. Para mim foi realmente muito importante. A primeira vez candidato, já me eleger com apoio realmente do ex-prefeito Dr. Marconi, então para mim foi muito gratificante. Então é por isso que a cada dia eu quero trabalhar ainda mais para poder representar o nosso município, que me deu essa possibilidade de ser o gestor da cidade. Almeja novos ares, tipo deputado, governador, presidente da República? No momento ainda não, né? Eu sempre digo que eu gosto de pensar no presente, porque o futuro a gente sempre passa por alguns percalços, quando a gente sempre pensa dessa forma. Eu não pensava em ser prefeito, eu pensava, como eu disse, em ser advogado, em exercer minha profissão. O mundo fez todo o tipo de contornos possíveis para que eu fosse prefeito. Então eu penso dessa forma. Então, se eu for amanhã ter um outro cargo, eu acredito que as coisas possam estar trabalhando para que eu seja. Mas, no momento, eu penso realmente em exercer o cargo de gestor municipal da cidade de Cajapió, fazer um trabalho para ficar para a história, e isso realmente é o que eu penso no momento. Agora, o Rômulo Pessoa, ser humano, quem era ele em casa, na escola, atividade? Ele era assim danado? Pessoas que não gostam da expressão danado, né? Mas quem que é o Rômulo? Quem era o ser Rômulo? É muito difícil a gente falar assim da gente, né? Eu sempre gosto que as pessoas falem de mim, mas eu sempre tive uma vida tranquila, né? Eu, por exemplo, na escola, eu não era o melhor aluno, mas também não era o pior. Eu sempre gostei de estudar, eu sempre me dediquei, eu sempre pensei no meu propósito, que era
desde quando eu tinha o conhecimento de que o estudo poderia te trazer algo, eu consegui voltar a esse caminho, a seguir esse caminho. Então, e eu sempre tive um grande exemplo dentro da minha casa. O meu irmão, é o Dr. Joel, que é médico hoje aqui, daqui da cidade, que também é vereador na capital, ele sempre foi um grande exemplo para mim. Ele sempre foi muito estudioso, muito dedicado, e eu me inspirava nele. Então eu não poderia fazer nada que fosse diferente do que o meu irmão, que estava ali do meu lado todo o tempo, estudando, brincando, recebendo castigo junto comigo quando a gente fazia algo errado. Então ele era realmente a minha inspiração. Então isso me ajudou muito. Quando eu digo para ele que ele é o meu exemplo até hoje, mas porque ele foi não o meu exemplo porque hoje ele é um médico, ele é um vereador, não, ele é um exemplo de pessoa. Então eu me inspirava nele e me inspiro nele até hoje por saber que é uma pessoa que realmente sempre quis fazer o bem, sempre trabalhou, e quando a gente faz o bem, a gente sempre recebe também dessa mesma forma. Concordo. E eu sempre pensei dessa forma junto com ele. Então talvez hoje as coisas estão nós estamos conseguindo realizar os nossos sonhos, talvez por isso, porque a gente sempre pensou dessa forma. E durante a nossa infância, a nossa adolescência, foi dessa forma. A gente sempre tratou as pessoas bem, com humildade, com sinceridade, e talvez isso a gente possa estar hoje colhendo tudo isso que nós plantamos. E o bom exemplo, porque a educação, né, vem dos pais, são os primordiais. Vocês são só vocês dois de filhos? São, só nós dois. E assim, como você falou dos pais, nós tivemos pais, nós temos, na verdade, pais incríveis, que sem eles nós não conseguimos chegar aonde nós estamos hoje. Eles são 2 funcionários públicos, hoje aposentados, mas que fizeram todo o sacrifício possível para nos dar o estudo, que eles disseram que era a única coisa que eles poderiam nos dar. Então, nos ajudaram a estudar em São Luís, sempre ter cursos que a gente fez com muita dificuldade, mas eles sempre investiram nisso. Até hoje, a gente realmente não teria como chegar sem a ajuda deles. Então eles se doaram para a nossa educação. Então eu agradeço muito a eles por tudo isso que eles fizeram para a gente. Qual o nome dos pais? Joel Nunes e Rosana. Dona Rosana e Joel Nunes. Isso. O que eles acham quando você disse, pai, mãe, eu acho que eu vou entrar na política? Ou ele já sabia, meu filho, eu já esperava isso? Na verdade, a minha mãe, ela não gosta muito assim da política, né? Mas ela sempre está conversando com a gente sobre isso. O meu pai sempre foi mais entusiasta, porque ele sempre viveu. E ele dizia isso para mim: tu vai ser o próximo prefeito de Cajapió. Quando eu ainda trabalhava lá. E eu não levava isso a sério, o que ele falava, porque eu acho que era torcida de pai, né? Mas ele falava, ele disse, tu vai ser, eu não levava isso tão a sério da maneira que ele falava, porque eu sempre achava que era vontade dele. Talvez fosse uma vontade que ele sempre teve aqui para ele, então ele pensava dessa forma para mim. Mas ele realmente não ficou surpreso quando o meu nome foi indicado para ser o candidato a prefeito, e ele ficou muito feliz, né, pela indicação do meu nome, também do meu irmão em São Luís. E no dia em que saiu o resultado, que foi no mesmo dia, tanto eu me elegendo em Cajapió e meu irmão em São Luís, ele não soube o que fazer, só chorava. Oh, meu Deus. Só chorava, e tivemos que dividir, ele ficou com meu irmão em São Luís e minha mãe em Cajapió. E aí a gente fez um vídeo, né, uma chamada de vídeo entre nós 4, e que todo mundo só chorava. Então foi muito emocionante esse momento, realmente não sai da minha cabeça esse dia, porque foi uma vitória muito difícil, tanto minha quanto a dele, a gente ter que se dividir em 2 cidades e ter 2 resultados positivos. Então foi difícil, mas com a ajuda do povo, com a ajuda de Deus, nós conseguimos. Rômulo, se não fosse, na verdade, se não fosse óbvio, se não fosse político, seria advogado. Mas
sonha ainda em atuar, por exemplo, em advocacia, ser advogado criminal ou qualquer outro? Não, eu exerci a advocacia durante 11 anos, né? Eu exerci. Então, eu exerci em diversas áreas, criminal, aqui em Pinheiro, em Santa Helena, em São Bento, em São Vicente Ferro, em vários municípios. Mas a minha especialidade era administrativa e eleitoral. A tua paixão. Justamente, eu trabalhava muito nisso, porque eu era também advogado de municípios, né, de prefeituras. Então, eu sempre gostei do eleitoral e também do administrativo. Então, a minha especialidade é nessas áreas, mas também trabalhava em outras áreas. Mas sempre gostei, trabalhei durante quase 12 anos nessas áreas e realmente, para mim, eu fico muito feliz em poder ter a oportunidade de ter trabalhado como advogado nessas cidades, porque eu conquistei muitos amigos, não só clientes, mas eu conquistei muitos amigos durante essa longa jornada. E é uma responsabilidade quem vai ser agora advogado, por exemplo, da tua gestão, né? Porque você já tem uma vasta experiência. Como é que é essa relação? Eu tenho bons advogados que trabalham comigo e realmente, como a gente também tem a experiência de ter trabalhado em municípios durante todo esse tempo, sempre a gente também, né, dá um toque, dá uma sugestão, mas são bem competentes também, bons advogados que também não precisa a gente estar puxando a orelha. Né? Mas eu acho que é difícil, né? Porque às vezes você pensa, eu poderia ter feito isso, será? Não estou dizendo que é o seu caso, eu estou falando de todas as profissões, de alguém que é formado em alguma coisa, que é preciso entregar ali, porque você já cresceu ali, já foi para outro patamar, você sabe, gente, estou com medo. É tipo como se eu colocasse alguém aqui, gente, será que vai fazer? Se eu tiver, sei lá, não quiser tirar férias, eu não tiro, né, ainda. Eu pulo de uma temporada para outra, mas fica aquele pensamento, porque é uma responsabilidade, não só para você e para o seu nome, para a sua imagem, né? Ali vai sair, independentemente se for você ou não, vai seguir ali o seu legado, vai o seu nome, vai tudo. Com certeza, é verdade. Não? E aí conheceu a Juliana, ela não está aqui, nós vamos falar dela. Sim. Até porque não é um programa político, né? É um programa que eu quero te conhecer como político, mas também como as demais áreas, né? Como ser humano. Conheceu a Juliana, ela é pinheirense também? Não, ela é ludovicense, mas ela vinha muito para cá. Eu conheci ela aqui em Pinheiro, entendeu? No tempo da advocacia ali. Isso, no tempo já que eu já era advogado, né? Mas também já trabalhava em Cajapió, trabalhava aqui e conheci ela aqui em Pinheiro. Tínhamos amigos em comuns, né? E que eu tive a satisfação, a felicidade de conhecê-la, que é uma pessoa sensacional. E linda que né? Parece verdade. Um desenho, uma princesa, esse negócio é muito lindo. Eu sou suspeita em falar, né? Mas realmente ela é uma pessoa linda, tanto por fora como por dentro. O que me encantou nela foi realmente a pessoa que ela me ajudou muito na minha vida, na construção da nossa vida, me deu o maior presente que eu poderia receber, que é o meu filho Fabrício, que hoje tem 6 anos, e que para a gente poder, nós conseguimos educar ele dessa forma, hoje, claro, mais difícil, devido a o cargo que eu exerço hoje, mas ela me ajuda também muito nisso, em a gente poder educar, criar, hoje que não é fácil, criar um filho, e a gente se dedica muito na criação dele. E realmente é uma mãe muito presente, uma mãe dedicada, uma esposa presente, dedicada, e que realmente eu só tenho elogios para fazer a ela. Ela hoje é psicóloga, né? Ela é psicóloga e também hoje ela trabalha como diretora do CAPSI em São Luís, que é também uma responsabilidade muito grande que ela tem, porque atende toda a região de São Luís, que é muito grande. É o único CAPSI que tem em São Luís, então ela é uma demanda gigantesca, mas que ela consegue resolver, porque também é muito competente como psicóloga e como diretora. Você faz terapia?
Assim, alguma coisa assim de... Não, até não. Ainda não. Não porque tem algum problema, mas porque hoje as pessoas têm a mente aberta, né, de procurar antes de qualquer coisa. Mas aí você tem uma psicóloga em casa. Ou você não se sente à vontade ao ponto, ou se sente tão à vontade que está tudo certo com ela. Na verdade, a psicologia, ela não aceita fazer essas terapias com quem tem certa intimidade, né? Então eu não poderia fazer com ela se eu fosse fazer terapia. Mas eu já fiz algumas sessões de terapias há algum tempo, e isso é muito bom, ajuda muito a gente, e os próprios psicólogos sugerem que eles mesmos façam terapias com outros psicólogos, claro. Porque hoje a gente vive num mundo muito difícil, complicado, e agitado, que a gente realmente precisa, né, de todo tipo de ajuda para prevenir, né, qualquer tipo de doença. A gente sabe que hoje as doenças mentais hoje elas estão muito, né, em evidência na sociedade, e quanto mais a gente poder prevenir, melhor. Melhor, né? Tá tudo tão movimentado que a gente realmente precisa ali desabafar. Mas eu estou trazendo mais à tona para a gente falar sobre a necessidade e entrando no assunto sobre acompanhamento, que eu vejo que você faz muitas ações lá em Cajapió, e inclusive a sua esposa sendo psicóloga, eu acho que é aquele lance de quem mais é dado, mais é cobrado, né? De dar o exemplo e de tudo, de acompanhar como é que está a sociedade, como é que está lá, como é que está os jovens de lá, o que está sendo preparado para eles. Porque Cajapió eu acho que está se tornando uma referência também, porque já chegou até aqui, não que não chegasse antes, mas chegando de uma forma carinhosa sobre você. Chegou, como eu falei, desde a terceira temporada, já falando de você, da Juliana. E eu queria saber a mocidade, a juventude da cidade e os projetos que tem, até para eles ficarem sabendo que eles acompanham. Com certeza. O meu carro-chefe até da minha campanha foi relacionado aos jovens, né? Porque eu me considero ainda jovem, mesmo tendo 39 anos, mas eu tenho essa ligação forte com a juventude, com as crianças, com os jovens da nossa cidade, e eu tive esse carinho muito grande durante a campanha com essa classe de pessoas, né? E a gente tem muitos projetos que a gente vai com certeza executar durante esses 4 anos voltados, né, para o jovem. A gente já, essa semana, conseguimos já fazer na educação a entrega dos livros paradidáticos, livros novos, livros em que os professores estão tendo mais capacitação para poder transformar, transferir os conhecimentos ainda mais para nossas crianças, para os nossos jovens, fardamento escolar também para todos os alunos de todas as escolas municipais. Vamos agora fazer, a partir do próximo ano, acredito, nós já vamos conversar para levar o GEX, que também foi um projeto, que é os Jogos Escolares Cajapiauenses. Como tem aqui o GEPS, por exemplo, lá eu quero levar o GEX, isso para poder ter a interação entre os jovens, entre os alunos, entre os professores e entre os familiares, que também às vezes a família fica um pouco de fora dessas atividades escolares e extraescolares, e eu quero poder, através desses jogos, unir ainda mais, porque sempre tem a questão da competição, isso pode poder gerar mais entretenimento para os nossos jovens da nossa cidade. Então são projetos que a gente tem para poder levar para a cidade, não só para os jovens, mais motivação. E um desses projetos a qual nós também tínhamos um sonho e que agora está começando a ser realizado é a construção da praia. Nós temos uma praia, que é a Praia de Itapéua, que é uma praia muito bonita, mas que não tinha infraestrutura para receber os jovens, os adultos, os turistas, e nós começamos agora com a parceria com o governo do estado. Já foi feito a assinatura da ordem de serviço da estrada que liga o centro de Cajapió até a praia, que são 5,5 km, e também a orla
da praia para que possa receber várias pessoas da melhor forma. Então, com isso, é mais uma forma para que o jovem vai ter, né, para poder praticar seu esporte, passear, as famílias vão ter a renda a mais, vai transformar também a economia da nossa cidade. Então são projetos como esse que a gente vai poder desenvolvendo a nossa cidade, e tanto os jovens como os adultos, como os idosos, todos vão poder sair satisfeitos, porque vão poder melhorar a vida de cada um. Certo. Posso fazer? Na verdade, eu vou fazer a pergunta sobre informação, porque hoje a gente vê que tanto os adultos quanto os jovens que estão saindo do fundamental, indo para o médio, saindo que precisam fazer um curso ou empreender, porque hoje está muito na moda, né? Sim. O empreendedorismo. Mas, por exemplo, você passou no Enem, não é isso? Isso. Mas você, acredito que você já tinha, na verdade, uma família que te instruiu ali, te explicou, filha, você passando no vestibular, que isso é muito bom, que graças a Deus hoje eu tenho uma filha de 3 anos e a gente já se prepara para começar a ter essa conversa com ela, explicando que é informação. Sim. E parece que a nossa sociedade hoje mudou um pouquinho por causa das redes sociais, do acesso à internet, a informação, resumindo, né? E os jovens estão se preparando mais, mas ainda tem muitos municípios. Eu nasci em Santa Helena, passei a minha primeira infância lá, e não era passado isso para mim. Eu falo com você com experiência própria. Tem jovens hoje que eu encontro, inclusive minha irmã ainda mora lá, tem uns 14 anos, e até um tempo atrás não sabia como se inscrever no vestibular. Sim. E eu acho isso uma deficiência gigantesca para uma gestão, para uma secretaria, por exemplo, de educação, que é o que eu acho importante, porque é você ensinar a pescar, vá por esse caminho, é assim, sei lá, faz um aulão, ensina, a gente tem o Enem, você se inscreve assim, que serve para isso, isto, aquilo, outro. E tem outra parte agora, que é a modernidade, que é o empreendedorismo, né, ensinando também a pescar. Ainda não tem nas escolas públicas do Brasil como é que fala? Ensinar o financeiro, tem um nome para isso, esqueci. Educação financeira. Não tem essa matéria ainda. Mas que eu acho muito importante, de alguma forma, ali a gestão se preocupar em informar, né? O que Cajapé também tem preparado nesse âmbito de informação? Isso que você falou é muito importante. Eu também pensei em relação a isso quando eu estava já montando o nosso secretariado. E uma das secretarias que não existiam e que hoje já tem é a Secretaria da Juventude. Então, justamente para poder informar aos nossos jovens do que tem, justamente do que você falou, do período de inscrição que tem, dos programas em que o Estado oferece, que o governo oferece, que às vezes os nossos jovens eles não têm realmente, às vezes, o interesse e às vezes a informação. Então a gente, como poder público, vai poder fazer isso. Então a secretaria ela está muito voltada também para isso, para informar, para dizer o que é preciso, os documentos que são necessários para fazer parte de uma ação, e também os cursos e quais nós já levamos para lá e vamos levar. Nós agora, já no início da gestão, fizemos já cursos de informática, né? Então muitos jovens eles se inscreveram através da Secretaria da Assistência e também da Juventude, puderam se inscrever e também para se melhorar, para poder se adaptar melhor para o mercado de trabalho. Então são cursos que nós levamos e que a gente pretende levar mais agora durante o ano. Agora, dia 19, eu pretendo inaugurar a Ilha de Informática, para ficar um complexo onde todos os jovens vão poder fazer cursos não só de informática, mas até de como aprender a montar um computador, a poder fazer tudo isso, para que tenha cursos durante todo o ano. Tipo o Vale do Silício, né? Que tem. Vocês são nerds, aí vocês conhecem lá nos Estados Unidos. Exatamente. E aí eles vão poder estar lá tendo essa oportunidade de se modernizar, de poder estarem aptos ao mercado de trabalho, e que a gente vai colocar essa ilha disponível para jovens, para
para crianças, para idosos, quem realmente tiver interesse em participar. Isso também é algo que a gente quer fazer. É para, como você disse, são programas, são meios, são informações que a gente precisa levar ao conhecimento de todos para que eles possam se preparar para amanhã fazer um vestibular, prestar uma faculdade, estarem aptos ao mercado de trabalho. Não se sentir sufocado, né, naquele ambiente, porque até estava conversando com meu esposo, a gente estava viajando antes de ontem, e aí a gente passou nas BR, né, e a gente lembrou quando a gente fazia censo do IBGE, que a gente já foi, trabalhou lá em IBGE, fazendo pesquisa e tudo, em 2017. A gente chegou no determinado interior do interior, e aí a gente encontrou um rapaz debaixo de uma árvore, um jovem, um adolescente, né? E aí o meu marido perguntou para ele qual seria o que ele tinha mais vontade, porque ele estava arriscando assim o chão, né? E às vezes a gente não dá muita, não liga muito, desmerece, né? E ele perguntou, ele estava arriscando, de bermudinha, muito humilde, e aí tinha uns 14, 15 anos. Meu marido perguntou, o que tu tem mais vontade de fazer? Tá aí triste, rapaz? Aí ele disse, eu tenho vontade de sair daqui, mas eu não consigo. Como é que faz? Eu sei fazer, eu tenho um celular que eu sei abrir ele todo e eu sei mexer. E aí meu marido perguntou, tu não tem rede social? Eu tenho, mas eu não gosto muito disso, eu tenho para mim olhar as coisas. Ou seja, mesmo no interior do interior, a gente vê que tem pessoas que são fora da caixa. E mesmo aquelas pessoas que não são, se tiver uma informação, eu acho que tem tudo para fazer o município crescer mais, mesmo que vá, depois volte. É por isso a minha preocupação em perguntar sempre que eu tenho a oportunidade de perguntar. Sim, mas é importante realmente isso que você falou. Existe pessoas em todas as cidades que têm interesses, outros mais do que outros menos, mas é por isso que a gente precisa apostar, né? A gente dá o mecanismo, a gente dá os instrumentos necessários para que as pessoas possam se modernizar, se capacitar. E aí fica também a critério de cada um poder ter essa oportunidade e cada um poder seguir da melhor forma possível. Tem interesse, né? Então vamos, eu tenho umas perguntinhas aqui para colocar na berlinda, mas não é nada demais não. É rapidinho. Tá bom. Sem corte, tá? Não vai ter corte nesse aqui, não vai ter corte em hora nenhuma. Um político que você admira? Hoje tem um político que realmente ele está em ascensão, né? Que realmente que é referência no mundo. Eu acredito que hoje já esteja no mundo, no Brasil, que é o prefeito de Recife, né? Hoje é o João Campos, né? Ele realmente é um jovem promissor, que eu acredito que ele, da forma que ele está conduzindo a prefeitura de Recife, vai poder chegar ao governo do estado de Recife, quem sabe a presidência da República. Então é uma pessoa realmente admirável, que eu acredito que muitas pessoas, muitos políticos se espelham hoje nele. Uma crítica sobre a política que te doeu? Uma crítica para mim, que foi feito para mim, ou geral? Politicamente, para você. Se existir, né? De repente. Graças a Deus ainda não chegou. Pode ser que chegue, mas uma crítica que me doeu ainda realmente não tenho. Assim, algo, isso aí me deixou para baixo. Eu realmente ainda não tenho para essa resposta ainda. Espero não ter, mas no momento ainda não tenho. Não tem mesmo, viu? Geralmente eu recebo, quando não sei o convidado, quando é político, dos poucos que eu recebi, sempre vem, né? Sim. Os elogios e as diversas críticas. Com relação a você, realmente não veio nenhum. Hoje você está bem, você sai em Cajapió, você não é aquela pessoa que passa desapercebido, todo mundo vai perceber. Mas se fosse anônimo em Cajapió, tivesse um dia para ser anônimo e voltar onde quiser, sem que ninguém te reconhecesse, o que você faria, onde você iria em Cajapió? Eu talvez iria mais nas comunidades, né? Conversar, poder ver os problemas, que não é que isso eu não possa fazer hoje,
mas eu poder ter oportunidade de ter mais amizades em que eu pudesse ajudar desde o início, entendeu? Porque hoje eu tenho mais oportunidades de poder ajudar a cidade, ajudar as pessoas. Mas eu queria poder, se eu pudesse voltar atrás, eu poderia ter essa oportunidade de ir nas comunidades, mais para poder conhecer melhor o problema de cada um. Família, definição para você. Família é essencial, né? É a base. E a base de tudo, de toda a nossa estrutura física e psicológica. E realmente foi o que eu realmente consigo hoje ter forças para ser um prefeito, para administrar uma cidade, para ser um bom esposo, para ser um bom pai, veio da minha família, sem dúvida nenhuma. Família, né? Eu não vou ser direta numa pergunta, até porque se eu fosse muito, estivesse trabalhando para Bolsonaro ou para Lula, não vou perguntar se é de direita ou esquerda, mas eu quero saber como que você equilibra hoje um país que está, sem sombra de dúvidas, dividido entre ser direita e esquerda com suas ideologias, porque às vezes a gente concorda com um, discorda de outro, e ali a gente tem a nossa própria opinião. Mas como que você equilibra e leva a política e faz a política dentro do município de Cajapió, dentro desse contexto que a gente está vivendo hoje no país, entre direita e esquerda? Eu sempre fui mais pela uma questão central. Eu realmente eu sou esquerda, sou direita, eu não gosto de levar a política para esse lado, porque eu acredito que esse lado não existe. Nem esquerda, nem direita, entendeu? Porque eu acho que os benefícios que um presidente da República, por exemplo, que um governador leve para as cidades, para os estados, não importa se é de direita ou de esquerda. Então, se a gente for botar numa balança, a gente vê que tanto o candidato Lula quanto o Bolsonaro tem o lado bom e o lado ruim, os dois. E isso aí a gente tenta sempre fazer um filtro para poder ver os que são os melhores, né? O que realmente levou de bom para a sociedade, onde atingiu na ponta as pessoas, os benefícios. Porque sempre vão ter, vai ser o lado positivo e o lado negativo. Então eu realmente não me associo nem à direita nem à esquerda. Eu vou sempre torcer para que os bons projetos, as boas ações cheguem até o cidadão. Como que você vê o país daqui a 10 anos? O que você acha que eles falam muito da Agenda 2030, né? Sim. Assim, qual que é a tua opinião hoje como político? Eu fico, às vezes, esperançoso, às vezes eu fico decepcionado, fico preocupado, porque realmente o nosso país ele sempre está nessa curva, nessa montanha-russa. Às vezes em cima, às vezes embaixo. Isso depende muito também lá da cúpula, né, do presidente, dos senadores, dos deputados federais. Então, como isso muda muito durante 4 e 4 anos, novos pensamentos, às vezes voltam pensamentos antigos de ex-deputados, às vezes pensamentos novos. O sistema é muito difícil de se alterar. Então, tudo isso nos deixa, às vezes, preocupado. Mas eu também sou esperançoso, como brasileiro, que as coisas possam mudar, possam melhorar a cada dia. E isso que a gente precisa, né? A gente quer que melhore em todos os âmbitos da sociedade, que realmente as ações públicas possam chegar para quem precisa, que sempre os menos favorecidos. E é isso que é o meu pensamento, isso que é a minha torcida. Mas eu espero que todo o nosso presidente, hoje o Lula, e que todos os senadores da bancada do Maranhão, por exemplo, falando para o nosso estado, todos os nossos deputados federais, possam realmente trabalhar para que a gente possa ter sempre boas ações, que cheguem realmente boas ações para as pessoas que mais precisam do nosso estado. Ótimo. Foi um prazer falar com você, ter você aqui. Eu gostei de falar contigo. Eu acho que você tem uma leveza e uma sinceridade. Você é vaidoso? Considera assim ser vaidoso? Não sou muito, não. A Juliana é? O Fabrício é? O Fabrício está puxando um pouquinho para ela. Ela é um pouquinho vaidosa, normal, né? Normal, mulher. Geralmente a mulher mais vaidosa.
gosta de se cuidar. Eu não sou muito. Talvez agora, chegando aos 40, eu vou tentar ser um pouco mais, né? Mas realmente eu que agradeço também aqui, gostei muito do papo aqui, da leveza, de poder falar realmente o que quero. E esse tipo de entrevista não é tão comum. Geralmente é aquela entrevista mais formal, né? Mais pesada, levando pela política, a gente poder falar da gente, falar da família, falar dos filhos. Para mim é sem dúvida uma satisfação muito grande. Eu que agradeço. Fica à vontade, essa câmera é toda tua. Se quiser mandar um recado, fica à vontade. Eu gostaria de mandar um recado para a minha cidade de Cajapió, e também todos que estão nos ouvindo e nos assistindo hoje. Sem dúvida, é dizer que primeiro agradecer, né, por tudo que já foi feito por mim, pela oportunidade de eu estar hoje como gestor da cidade, dizer que eu irei trabalhar durante esses 4 anos para a nossa cidade. Já estou trabalhando de todas as formas, trazendo benefícios, trazendo melhorias e desenvolvimento para a nossa cidade. E eu quero realmente mandar um recado para todos, para realmente a gente poder ter mais esperança de que dias melhores ainda virão para a nossa cidade. Vamos mais uma vez, passar sorte, né? Pra conhecimento, sabedoria. Você que acompanhou até aqui, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar notificações. E assim a gente encerra mais um episódio especial do Rocast. Quero falar para vocês que é o último episódio da 4ª temporada, mas não precisam se preocupar. Vai ser agora uma semana um pouquinho aqui organizando algumas coisas, mas é tudo para a 5ª temporada. Você não perde por esperar, tá demais. Eu quero mandar um abraço a todos os municípios aqui da BR, por onde eu passei, me reconheceram, eu achei isso incrível. Eu cheguei em Santa Inês, cheguei em Santa Luzia, voltei para São Luís e a galera conhecendo o projeto, para mim eu fico imensamente feliz. E a notícia é que está chegando presencialmente aí, quem sabe qual cidade que vai ser, tá? Sempre aqui em Pinheiro, São Luís e agora se estendendo a demais cidades aqui do nosso estado. Mais uma vez agradecer o Rômulo e a todos vocês que acompanharam a temporada, tá? Vou ficando por aqui e até a próxima. Fica ligadinho nas redes sociais que vai ser tudo atualizado por lá, tá bom? Para você ficar sabendo quando é que voltamos. Um beijo e tchau, tchau. Pode abrir a câmera. Tchau, Rômulo. Tchau. Até mais, obrigado.